Deus. Quem está feliz de estar aqui na casa do Senhor? Amém. Deus seja louvado. Eu gostaria de convidar você a fazer uma rápida oração junto comigo aqui. Feche seus olhos. Você que está em casa também, feche seus olhos. Você que está em casa, se prepare. Esse é o momento de você receber a palavra do Senhor. Não é a palavra do Henrique, não é a palavra do pastor Adilson, mas é a palavra de Deus que está sendo ministrada aqui. Então eu queria te convidar, se prepare para receber essa palavra. Seja sentado no seu sofá, se preparando aí na sua casa, eu não sei qual que é a sua condição, mas se prepare, amém? A palavra nunca volta vazia, como o pastor Adilson falou aqui. Amém, Senhor, em nome de Jesus, eu te louvo por mais uma oportunidade, Senhor, de nós estarmos aqui, Senhor, louvando o seu nome na sua casa. Louvando, Senhor, a Tua presença que está nesse lugar. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Senhor, que nos capacita, Senhor, que nos enche da Tua presença, Senhor, e nos faz fluir naquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, Senhor. Que cada irmão que está aqui, Senhor, receba a Sua palavra, possa fluir, Senhor, nessa palavra, Senhor. Que cada irmão que está em casa possa fluir também nessa palavra, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, ela é instrumento de correção para as nossas vidas, para nos inspirar, Senhor, a ser melhores, a ser mais parecidos com Você, Jesus. A ser mais parecidos com Você, Jesus. E é isso que nós queremos nessa noite, Senhor. Sair daqui mais parecidos com Você, Papai. No nome de Jesus nós oramos e nós te agradecemos porque o Senhor é fiel, Senhor. Amém, aleluia. Amém. Nessa noite nós vamos ministrar uma palavra aqui, junto vamos falar de algumas histórias também, algumas coisas mais atuais. Eu gostaria de pedir que você já deixe a sua Bíblia aberta no livro de Neemias. E também vai ter que deixar aberto de qualquer forma, porque nós vamos ler o Velho Testamento e o Novo, amém? E eu queria te perguntar uma coisa, você já teve a oportunidade de ver uma casa sendo construída? Essas casas aqui da frente foram construídas aqui, para quem tá em casa, né? Foi construído algumas casas aqui na frente da igreja, e de repente tinha só estrutura, aí o negócio foi tomando forma de uma maneira tão rápida, e de repente já tinha gente morando, e agora já tem meses que tem pessoas morando aqui na frente da igreja. Isso é o tempo, a gente às vezes não vê o tempo passar, né? Quem já teve a experiência de visitar um bebezinho? Vai lá, visita o bebezinho aí, o parente distante, mora longe, né? Quando você vai lá de novo no parente distante, já passou 2 anos e a criança já está andando. Aí você fala, meu Deus, eu não vi o tempo passar. Sabe quantas vezes acontece um casamento, dentro de 1 minuto? Quantas pessoas se casam? Quantos casamentos acontecem em 1 minuto no mundo? 116 pessoas se casam em 1 minuto. Sabe? Em 1 minuto, em média, em 1 minuto, uma partícula do seu sangue percorre o seu corpo inteiro. O corpo inteiro. Então, o tempo é um fator muito importante para nós. Seja em anos, seja em minutos, seja em segundos. E o tema dessa palavra é hora de reconstruir. Eu gostaria de que você caminhasse comigo nessa palavra. Mas o livro de Neemias, Henrique, nunca li esse livro na Bíblia. É um livro tão pequeno, tem aí 13 capítulos. Não tem muita importância. Eu vou contar um pouco da história do livro de Neemias aqui, por isso que eu peço que você deixe aberto. Você pode acompanhar, de repente, se você quiser em casa depois, vai ser mais fácil. O livro de Neemias ele acontece no momento em que a nação de Israel estava toda devastada, tinha sido invadida. E os muros e os portões daquela cidade de Jerusalém estavam destruídos. Sabe, no tempo que esse livro foi escrito, era comum que as cidades eram fortalecidas, era colocado muros em volta, os portões. A gente pode ver isso muito em filme antigo, né? Aquela cidade toda fechada. E os muros e portões de Jerusalém estavam destruídos por causa da invasão de outros povos. A nação estava destruída. O povo que Deus separou estava destruído. E eu queria te fazer uma pergunta muito individual. Como está o seu coração hoje? Como estão os propósitos de Deus, aquilo que Deus falou na sua vida?
Como está o seu chamado? Ele está todo protegido, ele está cercado pela palavra de Deus? Como está o seu casamento? Como está a sua liderança? Como está o seu ministério? Deus tinha chamado Israel para ser uma nação santa. Deus tinha chamado Israel para ser uma nação cuidada por Ele, para estar cercado o tempo todo. E assim, Deus criou você, Deus me criou, para que nós pudéssemos sim, estar cercados por Ele, cercados pelo Seu Espírito o tempo todo. Mas não era aquela realidade que estava acontecendo naquele momento. E Neemias, ele já estava vivendo fora daquela nação há muitos anos, ele era servo de um rei, ele vivia num império, ele trabalhava diretamente para o rei, ele estava tranquilo, ele comia das coisas do rei, o rei conhecia ele, o rei conhecia a face dele, ele não era do povo do rei, ele era um estrangeiro ali, assim como nós somos estrangeiros nessa terra. E Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava destruída. E aquilo tomou conta do coração dele. E ele começou a se posicionar diante daquilo. Ele começou a chorar. E ele se viu recluso, ele saiu de cena. E ele jejuou e orou. E a palavra fala que ele ficou dias fazendo isso. Depois disso, Neemias ele foi até Jerusalém. Ele juntou algumas pessoas, ele começou a reconstruir aquela cidade que estava destruída. Era o povo dele. Ele restabeleceu o culto a Deus que já nem existia mais naquelas ruínas. Ele corrigiu a forma social do seu povo viver. O que isso quer dizer? Aquelas poucas pessoas que estavam vivendo ali em Jerusalém, ao redor de Jerusalém, aqueles que tinham um pouquinho já estavam fazendo os outros escravos. Os próprios irmãos, aquelas pessoas que eram sangue do mesmo sangue, aqueles que tinham um pouquinho já, me dá teu filho aí como escravo e você pode levar um pouco de comida. Neemias corrigiu isso. Neemias, enquanto trabalhava reconstruindo aquela cidade, ele identificou as pessoas que estavam contra ele, porque quando alguém se levanta para construir algo que Deus quer, o inimigo se levanta. Então ele identificou as pessoas que estavam tentando parar aquela obra. E ele continuou se defendendo daquelas pessoas. Até ele terminar aquela construção. E ele fechou todos os muros de Jerusalém. Neemias é lembrado. Preste atenção nisso. Neemias é lembrado muitas vezes. Porque ele foi um líder. Neemias tem que fazer um seminário de liderança para falar sobre o livro de Neemias, esse personagem. Mas deixa eu te falar uma coisa, como eu conheci esse livro. No ano de 2007, quando eu me converti, sempre que eu pegava a minha Bíblia para ler, eu lia esse livro, porque eu abria, ele fica no meio da Bíblia, então eu sempre abria nele. E eu admirava muito aquela história, eu li essa história muitas vezes. E eu entendi que nós, como cristãos, nós devemos buscar a reconstrução nas nossas vidas, em todas as áreas. Nós não devemos só buscar olhar para líderes que influenciaram, mas nós devemos ser os cristãos que influenciam. Nós devemos ser as pessoas que olham para a Bíblia e têm a coragem de olhar para a Bíblia e dizer, eu quero ser essa pessoa que a Bíblia está falando. Neemias recebeu do Senhor uma marca. Isso é poderoso demais. Ele só recebeu uma notícia, ele podia ter continuado servindo ao rei. Ele poderia ter continuado a viver a sua vida de uma forma normal. Ele poderia ter ignorado aquela notícia. Mas aquela notícia marcou a vida dele. E o que ele fez com aquela notícia? Nós vamos caminhar em cima dessa palavra e nós vamos ver o que ele fez. Eu gostaria de pedir, antes que você fale que eu não leio a Bíblia, que você abra em Neemias 1:4. Aleluia, Neemias 1:4. E sucedeu que ouvindo
Eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1:4. Neemias teve uma reação diante das coisas que estavam acontecendo, que foi buscar a Deus, foi buscar a face do Senhor. Sabe, talvez isso seja o que está nos faltando nesses dias, seja buscar a face do Senhor. Ele não quis se justificar. Se você ler os versículos seguintes, são versículos que tratam da oração de Neemias. Sabe, é uma oração maravilhosa. Os homens estão fazendo uma campanha de avivamento, né, pastor Jefferson? Aleluia! Quem está fazendo? Quem está participando? Comenta aí no chat. Sabe, Neemias é um exemplo de avivamento poderoso, porque ele não quis se justificar, ele simplesmente falou: Senhor, perdoa o meu povo por pecar contra ti, e me perdoa porque eu faço parte desse povo. E ele assumiu aqueles erros, ele falou: Senhor, nós temos errado, nós deixamos, Senhor, o teu templo de lado, nós deixamos, Senhor, Israel, nós deixamos Jerusalém de lado, Senhor. E antes de qualquer movimento, antes dele ir para Jerusalém, antes dele abandonar o posto dele diante do rei, o que ele fez? Houve uma mudança no coração de Neemias. Fala comigo, no coração. Oh, isso é poderoso demais. Porque as mudanças que Deus quer fazer nas nossas vidas, elas vêm de dentro para fora. Elas nunca vêm de fora para dentro. Neemias viveu um tempo de quebrantamento, um tempo de jejum, um tempo de oração. Um tempo de face a face com o Senhor. E Neemias deixou os seus próprios sentimentos de lado. Neemias, ele deixou o seu bem-estar de lado, ele escolheu deixar o seu bem-estar para depois. Para servir uma causa maior. Para servir o destino da geração dele, que estava em ruínas. Mas é muito maior do que isso. Porque você percebe que no decorrer da Bíblia, ele não serviu só a geração dele. Ele serviu as gerações futuras que moraram naquele lugar. Neemias foi um exemplo de humildade ao doar a sua própria vida a essa causa. Deixa eu falar uma coisa para você, que eu tenho tentado repetir para mim todos os dias. Se alguém está anotando em casa ou aqui, isso aqui é uma coisa para você anotar. Servir as futuras gerações é parte do seu chamado. Servir as futuras gerações é parte do seu chamado. É parte do meu chamado, sabe? Servir as gerações que estão vindo é nossa parte. Se nós não vamos servir de base, de alicerce para as pessoas que estão vindo, para os jovens que estão vindo, já é uma geração que está condenada. Mas aqui nessa igreja, nós temos visto nessa geração ao redor do mundo, pessoas que têm se levantado para servir de alicerce para essa geração que está vindo. Eu gostaria que você continuasse a ler um versículo comigo, que está lá em Filipenses 2, do 5 ao 7, que fala o seguinte. Filipenses 2, do 5 ao 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses 2, do 5 ao 7. Sabe? Neemias já estava por dentro do que Deus queria. Neemias, ele já estava deixando as coisas dele de lado. Mas Neemias, ele não abandonou o posto dele e fugiu. Neemias não abandonou o emprego dele e começou a fazer aquilo que deu na telha dele. As ações de Neemias foram debaixo das autoridades que existiam na época. Isso é poderoso. Isso é libertador. Eu quero que você volte para Neemias agora comigo. Neemias 2,6. Neemias 2,6 diz o seguinte. Então o rei me disse,
estando a rainha assentada junto a ele. Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-me um certo tempo. Neemias 2:6. Neemias começou a falar com o rei e contar que a nação dele estava destruída. E o rei, que já conhecia Neemias, falou: cara, você está abatido, é isso mesmo que está acontecendo? Você está abatido por causa da tua nação? O que eu posso fazer por você? E Neemias falou: me libera para ir cuidar e reestruturar essa nação. Me libera para cuidar das futuras gerações que estão vindo. Me libera para trabalhar para o meu Deus. E se você continuar lendo esses versículos, você vai ver que Neemias pede mais coisas. Neemias pede cartas para que ele pudesse atravessar as fronteiras sem ser questionado, porque ele era apenas um servo, naquela época precisava. Neemias pede materiais para construir o templo. Neemias pede materiais para reconstrução, para a casa dele. E aquele rei que não era da nação de Neemias falou: amém. Eu vou te dar tudo isso, toma aqui as cartas, pode levar. Sabe, os nossos pastores e líderes são as pessoas que Deus colocou ao nosso lado. Não para segurar, não para reter as nossas vidas, mas são pessoas que estão aqui para nos impulsionar. Se você ainda tem a visão de que ter uma autoridade sobre a tua vida é alguém que está ali te segurando, eu te convido a pensar de uma forma diferente. Eu sei que não é fácil mudar a nossa forma de pensar. Eu gostaria que você pensasse nessa frase que eu vou falar aqui agora. Se eu me escondo da autoridade terrena, eu não me apresentei a Deus por completo. Se existem reservas ainda, se existem coisas que eu tenho receio de falar para as pessoas que estão caminhando junto comigo, que têm cuidado de mim, sabe, se eu me escondo da autoridade terrena, eu não me apresentei a Deus por completo. Existem reservas. Isso aconteceu com Adão, se você ler em Gênesis, ele se escondeu. Nossos pastores e líderes são pessoas que Deus colocou ao nosso lado para nos impulsionar. E se ainda nós não conseguimos nos apoiar nos ombros deles, talvez ainda exista uma raiz pequena de rebeldia nas entrelinhas que tem que ser tratada. Talvez exista algo no nosso coração que ainda precise ser trabalhado. Henrique, você está falando dessa história, eu já li esse livro. Você está contando isso tudo de novo. Mas como eu posso, qual é a forma prática que eu posso servir a Deus? Que eu posso servir ao meu próximo? Que eu posso ser impulsionado? Que eu posso cumprir o propósito de Deus na minha vida? Como eu posso fazer isso? Eu não sei como. Então, nós vamos olhar para esse livro aqui e nós vamos ver 45 pontos. Não, brincadeira, 45 também não. Nós vamos ver alguns pontos que nós podemos trabalhar. E você vai me acompanhar nisso, amém? Nós temos que parar. Ponto 1, anote aí, nós temos que parar. Sabe? Se nós temos feito as coisas do nosso dia a dia, se nós temos caminhado numa sequência sem parar, sem pensar naquilo que nós estamos fazendo, com certeza é um tempo de nós pararmos e fazer assim como Neemias fez, e meditar, jejuar, orar, buscar a face do Senhor, buscar o Espírito Santo. Sabe, nessa quarentena tem sido muito engraçado porque ela tem potencializado algumas coisas, né? Aqueles que já buscavam o Senhor têm buscado ainda mais, têm usado o seu tempo ainda mais para orar. Tem buscado o seu tempo ainda mais para ler a Bíblia, tem buscado o seu tempo ainda mais para ler mais livros. Mas também tem potencializado muito mais as séries, né? O Netflix, tem potencializado muito mais o Amazon, tem potencializado muito mais o YouTube, o TikTok. Essa quarentena, eu posso dizer que ela tem potencializado aquilo que já estava dentro de nós. E esse é o momento da gente parar.
Esse é o momento da gente parar e pedir a direção de Deus. Senhor, é hora de reconstruir alguma coisa, Senhor. É hora de reconstruir algo no meu coração, Senhor. E essa palavra, essa pergunta só pode ser feita individualmente por cada um de nós. E eu queria que você não saísse daqui hoje sem fazer essa pergunta. Ponto 2. A igreja é o corpo de Cristo. Eu queria que você lesse comigo, 1 Coríntios. 1 Coríntios 12, 27 e 28. 1 Coríntios 12, 27 e 28. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de língua. Aleluia! Aleluia! A igreja é o corpo de Cristo, e você está nesse corpo, você está inserido nesse corpo aqui. Aleluia, glória a Deus, louve a Deus porque você está nesse corpo, não importa se você está presencialmente aqui, mas o Senhor tem ministrado o seu coração aí na sua casa. E esses mestres, esses doutores, esses pastores, essas pessoas que são chamados por Deus, estão aqui para servir a sua vida. Nós estamos aqui semana após semana, trabalhando nas transmissões, trabalhando na palavra, trabalhando no louvor, trabalhando através dos GCs online. Não é para manter simplesmente uma estrutura da igreja, mas é para servir a igreja. E eu queria te convidar, se você tem falhado nisso, eu queria te convidar, se você não tem participado de um GC online, nem que seja online, agora está voltando aos pouquinhos, eu acredito que nem tanto ainda, né? Fala, Senhor, tem gente rindo aí, né? Tem gente que não participa, né? Ô, Jesus, não clica nem no link. Sabe, eu vou ler uma frase para você aqui, que é de Ronald Reagan. Ele foi um ex-presidente dos Estados Unidos. E a frase dele é muito boa. O melhor líder não é necessariamente aquele que faz as coisas melhores. É aquele que faz com que as pessoas realizem as melhores coisas. Sabe, o seu líder, ele não está querendo que você cumpra uma lista de coisas. Ele não quer que você só esteja presente num GC. Ele não quer que você só fale oi lá no chat. Ele quer que você participe das transmissões, que você participe dos GCs, para que aquelas palavras que são ministradas, para que a palavra de Deus, que é viva e eficaz, seja ministrada na sua vida. E eu sei que isso é muito difícil, isso é um segredo, né? Isso é um segredo. Mas essa é a verdade. Os líderes aqui dessa igreja, eles não querem simplesmente mostrar que estão fazendo as mesmas coisas. Eles querem que você faça as melhores coisas. E é por isso que nós temos as programações. Esse tal de Ronald Reagan aqui era sabido. Eu queria que você abrisse em Neemias 2:3 para o nosso terceiro tópico. Perdão, Neemias 2:11, tópico 3. Neemias 2:11 começa assim, ó, só o comecinho. E cheguei a Jerusalém. Neemias 2:11 diz, e cheguei a Jerusalém. Neemias foi ao encontro daquilo que Deus colocou no coração dele. Neemias, ele não ficou parado. Neemias, ele não ficou estático diante das situações da vida. Neemias não ficou estático diante dos problemas que afrontaram o coração dele. Sabe, deixa eu te dar um exemplo aqui. Se nós temos que vencer um pecado, o que nós devemos fazer? Ficar em casa e continuar pecando? Manter a nossa rotina? Sabe que a palavra diz, nós devemos confessar o nosso pecado a Deus. E se você quiser ser curado desse pecado, você deve confessar para o teu discipulador, para o teu irmão que te acompanha, para o teu pastor. Ah, não vou confessar, você está doido? Pode. Mas você vai ver que lá em Tiago 5,16, fala isso, né, Romildão? Está aqui hoje, feliz da vida. Confessai os vossos pecados
para que sejam curados, para que você possa dormir com a sua consciência tranquila, para que você possa continuar na sua casa, vendo as transmissões, e toda vez não vai vir aquele peso sobre a tua vida, porque você vai ser uma pessoa restaurada, uma pessoa curada, sabe? Pessoas curadas geram mais pessoas curadas. Não adianta uma pessoa ferida querer gerar pessoas curadas, porque não vai acontecer, não tem como. Se nós queremos evangelizar, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos revestir do Espírito, porque é o Espírito que convence da justiça, do pecado e do juízo. João 16:8. Sabe? Existem ferramentas que a nossa igreja nos dá, que o reino de Deus nos dá. Isso é revelação de Deus para as nossas vidas. Sabe? E usar essas ferramentas é trabalhar, é viver, não é trabalhar só, né? É viver, usar as ferramentas de Deus nas nossas vidas é viver de uma forma inteligente. Hoje em dia a gente tem o smartphone, né? O que é isso? Telefone inteligente. Por que a gente não pode ser crente inteligente? Tem tanta coisa que a gente pode fazer melhor, né? Tem tantas ferramentas que a igreja dá. Por que a gente não pode ser inteligente e usar elas? Sabe? Eu quero ajudar nas causas sociais. Não, eu quero ser um crente que está envolvido com as causas sociais. Neemias foi uma pessoa que se envolveu com as causas sociais. Mas eu não trago o quilo do amor uma vez por mês. Eu quero ser um futuro líder. Não, eu sou crente, eu aceitei Jesus. Agora o meu próximo passo é ser um líder. Não posso permanecer do jeito que eu estou. Ô glória, né? Até fala, ô glória. Mas eu não participo do TADEL, que é o treinamento avançado de líderes. Eu quero melhorar o meu casamento. Não, agora eu sou um cristão. Sou casado com uma cristona. Mulher de Deus na minha vida. Vou melhorar meu casamento agora. Mas eu nunca busquei um conselho com os meus líderes, com os meus pastores. O que a gente faz em casa, a gente resolve em casa. Ah, mas lá na igreja tem o treinamento, né? Casados para sempre. Tem o curso Aliança. Não. As ferramentas da igreja ficam na igreja. O meu casamento é aqui em casa. Brabo ainda. Eu sou um crente que eu ainda estou raso. Quero aprender mais. Mas nunca se matriculou na EDM, que é a Escola de Desenvolvimento Ministerial. Que já está aqui na igreja de Curitiba há vários anos. Inclusive tem pessoas formadas. Eu sou um crente que eu quero aprender a tocar um instrumento, porque eu quero ser do louvor. Mas eu nunca quis fazer uma aula de canto, uma aula de violão, uma aula de teclado com os irmãos da igreja que dão a aula pelo preço de banana. Que cobram barato porque é da igreja. Tem até uma figurinha agora, né? Recebi esses dias. Esse grupo é da igreja? Sim, irmãos, esse link aqui é da igreja. E eu quero que você, em meio a esses exemplos aqui, eu quero que você anote uma frase. Deus te chamou para atuar e estar presente no reino e não ser um espectador. Sabe? Nós somos como Neemias. Nós temos que ser como Neemias. As notícias vêm, as coisas acontecem, o mundo continua a passar o tempo e nós não podemos parar. Nós temos que atacar, nós temos que ter uma postura ofensiva diante dessas coisas. Sabe? Se Deus colocou algo no seu coração, seja ofensivo. Vai em direção àquilo que Deus colocou no seu coração. Queira passar por esses processos. Se você continuar fazendo as mesmas coisas, sinto te dizer, mas você vai continuar no mesmo lugar. Ponto 4, eu gostaria que você abrisse conosco. Neemias 4:17. Os que edificavam o muro,
os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma das mãos, fazia a obra e na outra tinha as armas. Neemias 4:17. Sabe, 1 Pedro também, podemos complementar isso, que fala que o diabo está rodeando, fazendo barulho como um leão, mas ele não é um leão, é como um leão. Sabe, durante essa caminhada, talvez tenham pessoas aqui que estejam caminhando, já lutando. E o ponto 4 é esse: mantenha-se vigilante. Se proteja do pecado. O pecado é astuto. O pecado é sujo. O pecado aparece, tenta te engodar, tenta te levar nas pequenas coisas. Mas o Senhor nos chama nessa noite para ser como essas pessoas que Neemias montou nesse exército. Com uma mão, trabalha. Com a outra mão, protege. Você tem que trabalhar. Você tem que fazer as coisas do Senhor. Você tem que viver aquilo que o Senhor colocou na tua vida. Mas você tem que proteger a tua família. Você tem que proteger o seu casamento. Você que é adolescente, você tem que proteger o seu corpo, a sua mente, o seu coração. Sabe, eu me converti com 16 anos. Nossa, bem ativo eu era. E a minha mente era horrível, não tinha ninguém crente na minha família, eu fui o primeiro. Um ano depois, meu irmão veio, se batizou. Mais um ano, minha mãe. Mais uns anos, minha irmã. Sabe? Muitas vezes nós pensamos que, como adolescentes, nós não fazemos parte de algo. Mas eu vou liberar essa palavra para a tua vida, adolescente que está aqui nessa noite. Eu posso liberar essa palavra. Seja uma bênção na sua casa. Por mais que você seja o único crente nesse lugar, na sua casa, seja uma bênção aí. Converta as pessoas do seu ciclo familiar, do seu círculo familiar. As pessoas que estão com você todos os dias. Sabe? Eu não faço parte, essa família não me aceita, essa família, parece que eu vim de outra família, sou um alien aqui. A adolescência às vezes é assim mesmo. Mas o que eu posso dizer para você, se posicione diante do Senhor. Ataque aquilo que o Senhor colocou no teu coração. Viva isso todos os dias. E o reino de Deus vai se manifestar na sua vida. Porque você é parte do reino de Deus, adolescente. Você é parte do reino de Deus, jovem. Você não está separado. Sabe? Mantenha-se vigilante. Lutero fala uma coisa, uma das frases dele que é bem interessante. Não podemos impedir que um pássaro pouse em nossas cabeças, mas nós podemos impedir de ele fazer um ninho. E o pecado é assim, irmão. Talvez às vezes você passou por uma situação que você não estava esperando, que não estava preparado. Mas o Senhor não te chamou para ficar afundado nessa situação. O Senhor quer levantar pessoas nessa noite em casa, aqui. Nós não podemos impedir que um pássaro pouse na nossa cabeça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho. Ponto 5, abra comigo em Neemias 6,15. Ponto 5, os resultados chegarão no tempo do Senhor. Neemias 6,15 diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias. É isso mesmo. Eles construíram os muros, eles fecharam os portões daquela cidade que estava totalmente destruída, cheia de brechas, em 52 dias. Sabe, quando nós entramos para os planos de Deus, quando nós deixamos Deus construir as nossas vidas, quando primeiramente nós nos colocamos com o nosso coração diante dEle, nós passamos a nos submeter aos processos de Deus em nós. Então os nossos hábitos mudam.
As nossas conversas mudam. Os sites que a gente visita mudam. As páginas que a gente visita, a gente para de curtir. A gente tem que entrar por uma nova conexão com o Senhor. E quanto mais rápido eu me decidir a servir ao Senhor, mais rápido os objetivos do reino de Deus vão se concretizar na minha vida. Porque o tempo pertence a Deus. Sabe, esse construtor, Neemias foi o construtor, foi aquele que restaurou as brechas. Ele edificou em tempo recorde, anote isso. O construtor edificou em tempo recorde, pois ele se entregou em tempo recorde também. Uau! Jesus, ele também se entregou completamente, teve uma vida sem pecado. Se preparou a vida toda para que tivesse um ministério de 3 anos, tempo recorde de ministério. Mas cumpriu propósitos que rendem frutos até hoje. Assim nós temos que ser a exemplo de Jesus, a exemplo de Neemias, que é mais antigo. Nós temos que nos entregar de forma completa, e o quanto mais rápido nós formos fazer isso, mais rápido nós vamos viver os planos de Deus para as nossas vidas. Sabe, vou contar um pequeno testemunho aqui, que eu estou tendo que me reinventar nos últimos meses. Sabe, eu vim aqui há uns 4, 5 meses atrás e nós avisamos, né, eu iria para a Malásia fazer um trabalho lá durante 4 meses, inclusive em junho seria a minha volta, né. Eu fui para a Malásia e fiquei 9 dias lá. Sabe o que aconteceu? Essa pandemia fechou o país. Alguns já sabem essa história, mas eu vou contar mais para as pessoas que ainda não conhecem, né? E já vou complementar ela. O país fechou, a Malásia fechou. 9 dias foi o tempo que eu permaneci. Saí daqui do dia 10, dia 19 eu estava de volta, de março. Voltei para o Brasil, fiquei em quarentena 15 dias. Sou o rei das quarentenas. Eu sou o rei das quarentenas. E minha esposa, quando eu cheguei no Brasil, depois desse tempo na Malásia, ela foi para a casa dos pais dela e eu fiquei 15 dias isolado em casa, sozinho, sem ninguém. Sabe, depois eu peguei férias, né, juntamente depois desses 15 dias em casa, eu peguei mais 15 dias de férias. E passei por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe. Sabe? Eu posso falar isso com certa tranquilidade, porque eu amava muito a minha mãe. Eu amo ela. E eu não fiquei devendo nada para ela. Eu não retive o amor. Tudo que estava ao meu alcance, tudo que eu poderia ter feito por ela, eu fiz. E eu sei que tudo que ela pôde ter feito por mim, ela fez. Então foi um processo natural. Não estávamos esperando, foi algo que foi repentino, mas foi da vontade do Senhor. O que eu posso fazer diante disso? Sabe? Depois disso, eu fiquei uns dias em casa e peguei Covid-19, peguei coronavírus. E fiquei em quarentena de novo. No meu trabalho, eu fui o primeiro a pegar. Então eu não peguei de lá. Na minha família eu fui o primeiro a pegar, então também não foi de ninguém da minha família. Sabe? Sei lá se foi no mercado, onde foi. Mas está sendo um tempo bem difícil. Na verdade, o Senhor tem dado muita força para mim e para minha família, através dos nossos irmãos aqui da Igreja Aba, da minha família principalmente. Mas diante de todas essas dificuldades, meu emprego, meu Deus, tá tendo demissões. E eu ainda estou lá trabalhando, não sei até quando, mas até quando Deus quiser, é claro. Mas poderia eu me rebelar contra Deus diante dessas coisas, diante desses problemas, diante dessas situações? Para onde eu poderia correr? O que eu faria da minha vida? Ah não, Deus, estou tendo muito problema nesses últimos meses, aí acho que é melhor me afastar um pouco da igreja.
Senhor, eu comecei a te servir e cheguei à conclusão de que o Senhor dá muito problema, Deus. Ser certinho dá problema no Brasil. Sabe, às vezes pode dar problema mesmo. Por isso que Neemias e os trabalhadores trabalhavam com uma arma protegendo e com a outra mão construindo. Uma mão com uma arma, outra mão com uma ferramenta. E nós somos chamados para isso. A vida pode ser até uma montanha russa, ela não vai ter sempre momentos felizes, momentos de alegria. Vai ter momentos de tristeza, vai ter momentos de dor. Como nós vamos passar por esses momentos? Vai depender de como as nossas vidas estão alicerçadas no Senhor. E eu queria te convidar a ficar de pé. Nós vamos orar, cantar uma canção. Aí na sua casa, fique de pé. Fique de pé, feche seus olhos, comece a orar, comece a entronizar o Senhor. Coloque o Senhor no trono da sua vida. Sabe, o primeiro dos passos que nós temos que ter, como Neemias teve, foi se posicionar diante do Senhor. E eu gostaria de te convidar nessa noite para um momento de posição. Esses momentos são maravilhosos quando nós nos posicionamos diante do Senhor. Colocamos o nosso coração diante dele de uma forma totalmente aberta e sincera. Nós temos essa liberdade porque nós somos filhos, nós somos chamados por Deus. Sabe, se você não é cristão, se você está entrando nesse canal hoje, nunca ouviu uma palavra como essa, deixa eu te dizer, Jesus quer entrar na sua vida, no seu coração. Talvez você vai ver essa palavra daqui a meses, daqui a anos, talvez, está no grupo, está no YouTube. Mas o Senhor quer entrar na sua vida, quer fazer morada, e quer que você seja tocado por esse mesmo Espírito, o Espírito Santo. E Deus quer reconstruir a sua vida. É hora da reconstrução, é hora de reconstruir. É hora de você olhar para a tua vida, para as coisas que estão desestruturadas, para as brechas que estão abertas. É hora de olhar para dentro do nosso coração e falar: Senhor, eu estou disposto, eu estou disponível para fechar essas brechas. Para que, Senhor, eu possa, em nome de Jesus, Senhor, caminhar e agarrar o destino do Senhor para a minha vida. Eu quero ir para a minha Jerusalém. Eu quero fechar as brechas. Eu quero, Senhor, ser uma pessoa que é alicerce para a próxima geração. Eu quero ser, Senhor, uma pessoa que está, Senhor, disposta e disponível, Senhor, para passar pelos vales, pelas partes baixas da vida. Mas eu sei que o Senhor está comigo. Senhor, eu quero me colocar diante do Senhor mais uma vez nessa noite. Senhor, sabendo que o Senhor está comigo para me proteger e me dar as armas necessárias para vencer as dificuldades. Senhor, o Senhor é aquele que capacita a minha vida. O Senhor me dá a capacitação. Por isso eu quero me colocar diante do Senhor nessa noite. Cumpre em mim o teu propósito, cumpre em mim a tua vida, Jesus. Quem pode dizer nessa noite: cumpre em mim a tua vida, Jesus?